Eu tenho, lido muito Bíblia ultimamente. E isso tem me trazido muita alegria, porque a gente, quando lê Bíblia, encontra conforto através da palavra. Amém. E temos sempre um argumento a mais para falar com a igreja. Infelizmente, nós temos nesse país muitas pessoas que inclusive estão à frente da liderança e não têm hábito de ler Bíblia. E eu estava ontem lendo sobre a situação dos discípulos, quando Jesus estava numa oração na quarta vigília, que era entre 3 e 6 horas da manhã. E a hora que ele terminou de falar com o Pai, ele resolveu ir até os discípulos, e os discípulos estavam, na verdade, no meio do caminho, no mar, num barco, na metade do caminho. Não era nem no início, nem no fim. E na metade começou a dar uma tempestade, e Jesus andou sobre as águas. E o povo ficou apavorado, achou que era fantasma, começou a ficar com medo. Diga de passagem, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para milagre. E às vezes dentro da igreja você vê Deus operando um milagre, o povo nem glória a Deus dá. E ali os discípulos ficaram com medo. O Pedro, como sempre foi ousado, disse: eu posso ir até aí onde o senhor está? E o que mais me impressiona é essa palavra. Jesus disse: vem. Que maravilha, né? Quando nós aceitamos esse chamado, vem. Vem, porque se a gente for junto, você prospera. Vem, porque se a gente for junto, você será curado. Tem gente que quer andar com as próprias pernas, com o próprio conhecimento, e às vezes não consegue. Tanto é que eles estavam apavorados, porque quando o vento forte bate no casamento, na finança, na saúde, a gente fica realmente abalado. Mas Jesus disse ali: vem, como está dizendo essa noite, vem, que o resto eu cuido para você. Amém ou não? Amém. E aí, quando eu leio essa palavra e vejo essa palavra, eu dou de frente com o impossível de Deus. E o impossível de Deus, na verdade, é apenas uma das especialidades de Deus. Mas para mim ver o impossível de Deus, eu preciso crer na palavra. Eu preciso, na verdade, confiar em Deus. E a nossa vida, ela nunca mais é a mesma quando nós confiamos em Deus, confiamos na palavra dele. E meditando hoje à tarde, eu cheguei nesse Salmo de número 40, versículo 4, que diz que bem-aventurado, Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado, feliz, alegre é o homem que confia em Deus. Que eu acredito que é o povo presente nesse lugar. Porque não é possível, né? A pessoa não acreditar em Deus e vir aqui hoje à noite, poderia estar em outro lugar. Você veio porque você confia em Deus. E a Bíblia me conforta, que diz que há pessoas, inclusive, que confiam em carros, cavalos, mas se tratando de nós, nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Amém? E a palavra ainda me diz que se eu confiar no Senhor de todo o meu coração, eu posso ver a glória de Deus em vida. Amém ou não? Então, eu quero dizer para você que o que tem me entristecido ultimamente é que o povo de Deus tem tido muitos problemas. A gente vê por e-mails, pelo Face, essas ferramentas que nós usamos para orar, aconselhar e abençoar as pessoas. Eu vejo que o número de problemas é muito grande no meio do povo de Deus. Eu vejo que poderia ser reduzido um mínimo se as pessoas acreditassem mais na palavra e acreditassem mais no Deus da palavra. São problemas que eu não digo em torno da morte. Eu mesmo perdi meu pai em 2010 e 2012 a minha mãe. Não é em torno da morte, porque a morte ela é inevitável. A Bíblia diz que todos os homens morrem e do pó nós nascemos e vamos retornar ao pó. Então isso não tem como mudar e nós perdemos lentamente todas as pessoas que amamos. Esse tipo de tristeza vai alcançar todo mundo, não tem como.
Mas eu digo problemas simples que poderiam ser resolvidos, mas o povo de Deus está padecendo por falta de conhecimento. Eu convido você a abrir João 11. Eu não sei se os irmãos estão dispostos a ficar até 00:30. Amém ou não? Fico contente com os que estão. Eu mesmo, particularmente, não estou, que eu vou embora mais cedo. Mas pode fazer uma noite de vigília aqui. Veja só. A quantidade de e-mails é muito grande que chega e os assuntos são sempre os mesmos. É na área sentimental, ou é com namoro, noivado, ou é com casamento, na área espiritual, na área da saúde, profissional, financeiro, ou a pessoa está triste demais, ou está desanimada, cansada, sentindo um vazio muito grande, se sentindo só, o número de pessoas é muito grande. Ou às vezes a pessoa está com problema de ansiedade, ou está com estresse, ou doença bipolar, ou às vezes com ataque de pânico. Quando eu leio João 11:40, eu fico pensando assim, meu irmão, eu posso ver a glória de Deus em vida, irmão. Se a pessoa nasce, vive e morre, e não tem como mudar isso, e já que nós não morremos ainda, por que não vivermos, irmão? Vivemos uma vida intensamente. Eu não entendo por que tudo isso consegue muitas vezes, o que eu alistei, área sentimental, espiritual, saúde, profissional, financeiro, e tudo isso que eu disse anteriormente, pode estar muitas vezes numa pessoa só. Como que a pessoa consegue ver a glória de Deus, irmão? Com tanto problema desse tipo. Então, quando eu me aprofundo na leitura da palavra, eu vejo que Deus me diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou, tudo se cumpriu. Então eu posso ver a glória de Deus em vida. Ah, missionário, quando eu morrer, eu vou ver a glória de Deus? Sim, eu também vou, mas enquanto isso não acontece, eu gostaria de ver a glória de Deus nas minhas finanças, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu relacionamento, nas minhas finanças. Isso é possível? Sim, para aquele que crê. Agora eu convido você a abrir João 8. Eu peço perdão aos irmãos, eu vou ler muita Bíblia hoje, tá? Mas tem toda uma razão de ser. Que nós chegamos aqui com uma preocupação e queremos passar essa reflexão para você. João 8. Então, Deus está me dizendo que eu posso ver a glória dele em vida e ainda me diz que eu posso ser liberto através da palavra. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: você conhece a verdade? Você conhece a palavra escrita de Deus? Você lê Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Mas missionário, eu sou um homem de Deus. Não, eu não estou questionando isso. Eu sou uma mulher de Deus. Amém por isso. Mas para onde você olha, define quem você é. Como que pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não lê Bíblia? E tem muita gente que não lê Bíblia. O objetivo de lermos a Bíblia, o objetivo de conhecermos a palavra de Deus é para conhecer o Deus da palavra. Abra Tiago 1. E nós que estamos nessa igreja aqui hoje, uma igreja abençoada, posso ouvir o amém ou não? Amém. Sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós. Ele sempre nos surpreende quando nós estamos lendo a palavra. Deus está conosco e nunca nos abandonará. Com base nisso, então vale a pena guardar totalmente as leis de Deus, cravar no coração as leis de Deus, porque as leis de Deus é a expressão do seu caráter. E ele diz algo muito sério na sua palavra em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Temos que ser ouvintes
e praticantes. Eu fico pensando aqui no esforço que tem tido o vosso pastor e toda a sua equipe de liderança em preparar estudos da palavra de Deus, tirado da Bíblia, chega aqui no púlpito e ensina as pessoas a amar seus inimigos. Esse tema é um tema que nenhuma igreja foge. E eu fico pensando, todo mundo ouvindo isso, você que frequenta aqui, tem ouvido essa palavra, mas tem praticado, tem amado o seu inimigo? E aí vem outro pregador, ensina a igreja a orar. Você tem ouvido que tem que orar, que tem que orar. E orar sem cessar, porque os problemas vêm sem cessar. Você ouve essa palavra, já ouviu N vezes nessa igreja, mas tem praticado, tem vida de oração? Sobe outro pregador e ensina a igreja a jejuar. Você ouve, você pratica, você jejua? Sobe outra pessoa e ensina a não murmurar, e você aprende, ouve que não tem que murmurar, mas pratica? Não tem murmurado? E essa igreja tem ensinado as pessoas a perdoar. A gente ouve, mas será que a gente pratica? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Conversando com um pastor amigo meu lá do Paraná, ele disse que 70% da igreja dele não dizima. Quantas vezes ele leu esse texto de Malaquias 3:10, trazei todos os dias uma casa do tesouro e fazei prova de mim. O povo ouve e não pratica. Lideranças servindo ceias, intercedendo pelas pessoas e não dizimam. Como pode, irmão? Tem alguma coisa errada aí. Sem falar que um dos maiores problemas dentro da igreja é liderança que não dizima e liderança que não respeita o pastor. Bate de frente com o pastor. Uma pessoa só transborda quando ela está cheia. Como que ela pode transbordar se ela é uma pessoa totalmente vazia? Mas missionário, eu sou um bom líder, mas um bom líder sem ler a palavra escrita de Deus? Quando você pega a leitura de João 20, que é tremenda, se você puder fazer isso em casa, não ler só João 20, mas ler os 66 livros e os 31 mil versículos, que leva 73 horas. Se você começar hoje, você termina daqui uns 3 anos. Quando você pega João 20, Maria Madalena, ela foi ao túmulo de Jesus, isso aí não é novidade para vocês? E ela viu que a pedra, ela foi removida. Isso trouxe uma preocupação para ela. Ela correu até Pedro, que por sua vez estava próximo de um discípulo, e disse para ele: olha, remover a pedra. Você imagina uma mulher dando uma notícia. Remover a pedra, roubaram, assaltaram. Aí Pedro saiu correndo junto com o outro discípulo. Como o condicionamento físico do outro discípulo era maior do que Pedro, ele chegou primeiro no túmulo. Depois você vê com calma na sua casa, não há necessidade hoje à noite de você dormir, chega lá, leia até amanhã cedo, vai ser benção para você. Correu os dois, vamos lá ver o que aconteceu, meu Deus do céu. Rolou a pedra, roubaram o corpo de Jesus. E o discípulo tinha mais gás, ele chegou na frente. Aí ele deu uma espiada assim, no túmulo, estava a túnica de linho, jogada num canto, e havia um turbante, um tipo de um pano, um lenço, como queira chamar, que era comum colocar na cabeça. Esse não estava jogado junto com a roupa, ele estava dobrado em outro lugar, especificamente em outro lugar. Só que ele só espiou assim, ele não entrou. Ele esperou Pedro chegar. Ele chegou primeiro, mas não entrou. Ele esperou o líder chegar. Ele só entrou depois que o líder entrou. E o que eu vejo em minhas viagens?
nas mais de 3.750 igrejas que preguei, rodando mais de 400 mil quilômetros em 16 anos. Eu vejo muita gente apressada, querendo passar na frente da liderança, querendo ser um vaso maior do que a sua liderança. Ele não aceita ser um vaso pequeno. E esse é o grande segredo do sucesso no ministério, é você ser um vaso pequeno. De preferência que não dê nem para enxergar, né? Ele quer ser um vasão grande. Mas por que pequeno, missionário? Porque pequeno é mais fácil e mais rápido de encher. E esse discípulo, ele correu, mesmo chegando primeiro, ele não entrou. Ele esperou o líder dele chegar, que entrou, e ele entrou depois. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que não respeita a liderança da igreja e está caindo, está perdendo bênção, porque é desobediente. Caim desobedeceu e perdeu a vida. Você lendo a Bíblia, você vai ver que Esaú desobedeceu e perdeu a primogenitura. Saul desobedeceu e perdeu o reino. Desobedecer é um caminho de perda. Aquele discípulo correu, foi muito mais rápido, tinha condicionamento físico, mas ele não passou por cima da liderança. Ele esperou o outro chegar. Pedro entrou, viu os lençóis caídos e viu tudo espalhado, mas o lenço dobrado. Por que estava dobrado? É costume do judeu, e naquela época, quando as pessoas comiam, acabava de comer, limpava a boca, ou suava o nariz, fazia o que queria, e pegava e jogava o lenço assim. Quando o ajudante que ia trazendo a comida via que o lenço estava nessa posição, sabia que o camarada foi embora, acabou de comer, não quer mais. Assim, se visse dobrado, ele não mexia no prato, nem no que estava em volta, porque ou a pessoa foi telefonar, foi mandar uma mensagem no Face, ou está no banheiro, vai voltar. Olha o que Jesus fez. Ele deixou o lenço dobrado para dizer para Pedro, o discípulo obediente e atlético, e para você que está aqui, para dizer: eu vou voltar. Eu voltarei. Mas enquanto ele não voltar, nós podemos conhecer mais quem é esse Deus. Do que adianta você falar da Bíblia, do que adianta você ler Bíblia, do que adianta você estudar a Bíblia, se você não viver as Escrituras da Bíblia? Então, muitas vezes, as pessoas ficam contentes porque é levantado um ministério, mas isso tem acontecido muito ultimamente. Deus tem levantado muita gente ao ministério. Isso tem acontecido direto, porque é Deus quem levanta os pastores, é Deus quem levanta os obreiros, é Deus quem levanta os professores, é Deus quem levanta o músico, é Deus quem levanta os cantores. Porém, adoradores ele procura. E eu vejo muita gente usando a internet para se comunicar e dizer: eu sou um adorador. E também nas minhas viagens a pessoa vem, você não quer duvidar da pessoa, você aceita aquela colocação, são palavras, né, que a pessoa está falando, deixa quieto ele falar, mas como que a pessoa pode ser um adorador se não lê Bíblia? É isso que eu não compreendo. Muitos dizem que estão preparados para a vinda de Jesus, até dizem que estão preparados para o arrebatamento. Mas como pode estar se não lê a Escritura Sagrada? Não tem um tempo para ler a palavra. Se fizermos um inventário da nossa vida, o mês é bom para fazer, o mês é ideal. E aí você marca nesse inventário quanto você comeu, quanto você viajou, quanto você comprou, enfim, roupa, viagem, mas não deixa de fazer também um levantamento, quantas horas você orou, quantas horas jejuou e quantas horas você leu de Bíblia. Será que é satisfatório esse inventário? Missionário, eu vou te mostrar um resultado tremendo. Não, você não precisa mostrar para mim. Tenta mostrar para Deus e ver se Ele se agrada.
Mas como que eu vou saber se ele vai se agradar ou não ao missionário? Veja como está a sua vida hoje. Saúde, relacionamento, finanças. Porque a pessoa que obedece à palavra escrita de Deus, ele prospera em todas as áreas da vida dele. E creia, viu? Deus é tudo que precisamos para sermos felizes nessa vida. Amém ou não? Amém. Será que nós confiamos nesse Deus que eu estou falando? Como que eu posso confiar em alguém se eu não conheço? Como que eu posso dizer assim, olha, eu confio em tal cantor, em tal personagem, cito alguém aí, um artista qualquer, mas como eu nem conheço a pessoa pessoalmente? E a mesma coisa é para Deus. Como é que eu posso confiar em Deus se eu nem conheço Ele? Na intimidade, orando, jejuando, lendo a palavra. Se confiássemos mais em Deus, teríamos menos problema. Essa é a verdade. Porque a única base de nossas crenças é a Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é lâmpada para guiar nossos passos. A palavra de Deus é luz para iluminar nossos caminhos. Quando eu tenho a palavra, eu tenho conhecimento e sabedoria. E para ser feliz nessa vida, eu só preciso de conhecimento e sabedoria. Missionário, mas eu estou em pé. O que te mantém em pé é a graça de Deus. Mas você precisa estar lendo a palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. Porque quando você conhece, você não faz certas coisas que costuma fazer. Você passa a ter temor de Deus. Uma pessoa que está dentro da igreja, como que ela não dizima, irmão? Quando esse pastor falou, mais de 70% não dizima. Eu falei, e a sua liderança? A maioria deles não dizima. Eu falei, tira todos eles. Mas aí como que faz a liderança? É preferível não ter, porque a pessoa vai colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e ela não é a pessoa apropriada para isso. Uma pessoa que não lê Bíblia e não tem intimidade com Deus, ela não é separada para fazer nada. Ela pode fazer por conta. Agora precisa ver se Deus está nesse negócio. Por exemplo, se você morresse hoje, é só um exemplo. Não vai falar, o missionário profetizou, eu vou morrer daqui a pouco. Ninguém vai morrer, ok? Só no momento certo. Se você morresse hoje, você estaria orgulhoso com tudo que você fez até hoje? Qual seria o seu legado? O meu legado, eu tenho um carro bom, tenho 2 bicicletas, um papagaio, eu tenho uma casa própria, eu tenho um sítio. Se esse é o seu legado, então nada adiantou o pastor ter ensinado você sobre a palavra escrita de Deus. O maior legado é alcançar os nossos, através da palavra alcançar a nossa família, para que possamos dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Se Jesus morreu por nós, nós devemos viver para Ele. Amém ou não? Amém. Então é chegado o final do ano, e o que se fala no final do ano? Em panetone, fala-se em presente, vou me basear por mim, tá? Fala panetone, fala presente, fala-se em panetone, fala-se em mandar uma mensagem bonita para um amigo e tal, fala assim, panetone, viagem, pintar casa, tem gente que tem mania de pintar casa nessa época, mas esquecem do aniversariante. Isso é muito triste, irmão. Sabe, irmão, é muito triste o que eu consegui ver em 16 anos pregando. Eu até falei para minha esposa da possibilidade de escrever um livro. Ela falou, é bom você escrever quando você terminar de pregar, senão nunca mais ninguém vai te receber. Eu espero terminar o ciclo do meu chamado, que está quase no fim, para poder fazer outra coisa, ter uma meta de alcançar 10 mil almas para Jesus e parar, fazer outra coisa, porque esse trabalho ele cansa, viajando 3 mil quilômetros, pregando 5 vezes por semana, 20 por mês, 240 por ano. Ele é um pouco cansativo, e eu vou fazer 62 anos, agora em janeiro, embora tenha aparência de 37. Mas como é triste, irmão, ver nas igrejas os pastores, os líderes gritando para uma pessoa
ser curada, jogando óleo nas pessoas e falando, demônio, sai, perguntando o nome do demônio. Nossa, irmão, que coisa, chega a ser até ridículo, irmão. Não há necessidade de nada disso, irmão. Tudo você pode fazer e você terá sucesso se fizer no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só, não precisa mais nada, irmão. Eu vejo o pastor perguntando o nome do demônio, eu lá estou interessado, já não estou interessado no demônio, ainda no nome dele. A mulher se tribuchando no chão e pulando, eu não podia falar nada, fiquei quieto. E aí o pastor, sai dessa mulher, e nada de sair. Veja, sai dessa mulher, já está errado, irmão. É colocar a mão na pessoa, sai em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só isso. E ele sai, ele é esperto. Ele ficou dando o show dele e ele manifestou, estou falando do demo, manifestou dizendo, eu só saio dela se você tirar a gravata. Ele falou, então você vai sair agora. Tirou, ele falou, agora que eu não saio, você me obedeceu. Sabe, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se você levantar de manhã e estiver sentindo mal, pega o seu óleo de unção, peça para o pastor ungir para você ter na sua casa, você mesmo coloca na sua cabeça, você mesmo pega, porque você usa a sua mão para ficar orando pelos outros, não usa? Usa ela também para orar para você, expulsar demônio de você e também para Deus curar você. Tem gente que gosta de pôr a mão na cabeça dos outros, todo mundo. Tem gente que tem igreja que eu vou que a pessoa fica lá na porta. Tem um demônio com você, hein? Eu cheguei sozinho, que não tem demônio comigo. Tem um fiotinho junto também, hein? Esse mês, pense nisso. Pense em Jesus. Não se preocupe em reformar a casa. Essa não é uma época para comprar, reformar e nem programar muita coisa, que nós vamos viver os próximos 4 anos de crise muito forte. Não se gasta dinheiro à toa daqui para frente. Tenha cuidado, precaução. Pense quem é o aniversariante. Quando eu falo do aniversariante, eu lembro do meu neto, eu tenho 2 netos, que a minha filha congrega aqui, vocês sabem, né? A mais velha. E meu neto, chamado Mateus, que tem 5 anos, conversando com minha filha Fridas, que carece de oração, que ela está com um pouco de febre, não passou bem hoje. Se você puder lembrar dela em oração, eu agradeço. E aí, conversando com Mateus no shopping, porque tinha muita lâmpada, muito pisca-pisca e Papai Noel, essas coisas, e a criança fica observando, acha tudo isso interessante, mas tudo é uma questão de ensinar. Ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer e envelhecer, não fazer algumas barbaridades que a gente mesmo faz, né? Então, ele ficou olhando e a Fridas falou para o Mateus, 5 aninhos, pequenininho. Você sabe que nós estamos em dezembro e que quem faz aniversário em dezembro é Jesus, né? Sim, mãe. E você sabe que ganha presente quem faz aniversário, né? Minha filha, ela estava dando uma esquivada para não dar nada para o menino, entendeu? Aliás, se você conseguir tirar alguma coisa da minha filha, você me liga que eu te dou em dobro. Então, agora em dezembro, comemora, sabe? O nascimento de Jesus, e o aniversariante é Jesus, viu? É ele quem ganha presente. Você tem ideia do que um menino de 5 anos falou para ela? Ele ganha presente, mas a gente fica com as lembrancinhas, né, mãe? Olha, obrigado por você compreender. A gente dá esse testemunho, tem gente que não compreende. Obrigado, muito bom. Olha, a Bíblia diz que se eu for fiel até a morte, Deus me dá a coroa da vida. E eu quero levar você esse texto em Apocalipse 2,
que é a segunda carta à igreja de Esmirna. Abre, por gentileza. Hoje nós somos livres para adorar a Deus, amém? Esse texto tremendo, eu tenho estado muito feliz de poder ler a palavra e receber revelação da palavra sobre minha vida. Se o tempo permitir, nós estaremos exercendo uma nova função que Deus nos deu, se o tempo nos permitir. E qual seria? Orar pelos enfermos. Toda pessoa que temos orado nos últimos dias, Deus tem feito um milagre e curado essas pessoas. E eu creio que não será diferente aqui também. Amém? Apocalipse 2, versículo 10. Não tenham medo de nada. Vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Aqui está dizendo, ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Quando eu ouço essa palavra de fidelidade, eu fico pensando, o povo de Deus é fiel a quê? Hoje nós temos uma geração zumbi, que fica tudo de cabeça baixa, ninguém conversa com ninguém, está na sorveteria, está na pizzaria, um está conversando com o outro na ponta da mesa. As pessoas não se abraçam mais, ninguém sabe a cor dos olhos de ninguém. Olha, eu sou de uma geração que as pessoas ficavam, homem, mulher, as mulheres ficavam sentadas assim na calçada conversando com as pernas abertas, de saia. A gente ficava olhando nos olhos, conversando com a pessoa 1, 2, 3 horas. Hoje o povo é cheio de malícia, cheio de coisas, cheio de trancas. A gente fica prisioneiro na nossa própria casa. É cachorro, é cerca elétrica, é câmara. Tem gente que não consegue sair de casa porque o cachorro é tão bravo, ele mesmo não sai. Quando eu trabalhei numa empresa de refrigerantes, lá tinha uma norma dentro da empresa. Se você tomasse qualquer refrigerante de outra marca e fosse pego tomando, você perdia o emprego. Como está sendo gravado, eu não vou falar o nome da empresa do refrigerante, mas era assim que funcionava. A minha filha namora o filho de um pastor, ninguém é perfeito, e o filho desse pastor trabalha na Tetra Pak, que é uma empresa que se instalou no Brasil em 1957, é uma empresa sueca. Ela que trouxe a evolução da embalagem longa vida, que fica o leite mais tempo dentro da caixa, em conservação, sucos, e faz transporte de um estado para o outro sem danificar o produto. E veja só, ela não tem compromisso, ela não trabalha na empresa, quem trabalha é ele. E toda vez que ela vai fazer compra comigo, eu pego um leite, ela pega, olha se é da Tetra Pak. Ela fala, pai, daria para pegar um outro para prestigiar o produto de onde meu namorado trabalha? Isso quando ela está junto, quando não está, eu pego o mais barato. Mas ela fica caçando, trocando as caixas de suco. Você já pensou com esse exemplo que eu te dei, se a gente fosse fiel com a palavra escrita de Deus? Eu creio que a gente venceria os nossos medos. Porque quando a gente olha para Davi, Davi era pequeno, era um pirralha. E Golias botava medo em todo mundo. E a razão de Davi vencer Golias, além da ajuda do Todo-Poderoso, que ele confiava em Deus, é que Davi venceu os seus medos, para depois vencer Golias. E de repente você frequenta essa igreja há anos, e você não encontra resposta para a sua situação de vida. E eu estou quase terminando de pregar e você ainda não encontrou resposta para a sua situação. E Deus está falando o tempo todo com você que você precisa ler mais a palavra, porque é lá que está a resposta, lá que está as promessas, lá é que está o seu sucesso. Porque sucesso é intencional.
Você tem que ter a intenção de querer ter sucesso. Como que uma pessoa pode dizer e colocar no carro, eu amo Deus, e chegar em casa e falar, aleluia, glória a Deus, se ninguém confia em nós? Eles não vêm para a igreja. Por quê? As pessoas que lêem os adesivos não acreditam na gente. Porque senão todo mundo seguiria a gente. Eu vou seguir esse carro aqui que está escrito que Deus é tudo para ele. Que Deus é fiel. Eu vou atrás. Deus sempre foi fiel, irmão. Essas frases prontas, isso não vai mudar nada. Deus sempre foi fiel. Mas nós somos fiéis com Deus. Abra o Salmo 121. Eu já estou terminando a primeira parte. Se porventura não ficou boa a gravação, nós teremos que fazer de novo. Talvez você está em busca de uma palavra para ganhar dinheiro, pois então Deus está me revelando aqui, eu vou falar para você que quer ganhar muito dinheiro, o que você tem que fazer. Trabalhe. Levanta cedinho lá para 5 da manhã que você vai conseguir, tá bom? Salmo 121. Talvez o diabo, eu não gosto muito de usar essa palavra, que é para não perder muito meu tempo, mas talvez esse camarada aí colocou você na prisão. Então eu tenho uma novidade para você. E talvez você não consiga sair da prisão. Analisa bem. Ele te colocou na prisão a um ponto que você está dentro do poço. Isso não é ruim, não. Isso é bom. É bom de vez em quando estar no poço. Presta atenção. Só que você não se deu conta que você está no poço com uma pá na mão. E em vez de você confiar em Deus, o que você faz? Com a pá que está na tua mão. Você cava cada vez mais e vai ficando cada vez mais fundo. Será que é possível, pelo amor de Deus, você soltar a pá? Largar da pá? Jogar a pá fora? Porque muita gente não abre mão do seu pecado de estimação. Não joga fora. Continua agarrado com ele, porque faz parte da vida dele. Como podemos querer ser segundo o coração de Deus se vivemos uma vida de pecado? Se você está no poço, por que está desesperado? Se você olhar para baixo, meu amigo, você vê inseto, barato, você vai pensar 2 vezes em tomar água de poço. Se olhar do lado é só terra. Mas já tentou olhar para cima, que é o único lugar que tem luz, que é de lá que vem o nosso socorro do Senhor, que fez o céu e a terra? Não, cava cada vez mais. Liguei hoje para um pastor do Mato Grosso do Sul e atendeu uma outra pessoa, dizendo que eu não deveria ligar lá, na casa dele, que deveria ligar na casa de uma outra pessoa. Eu falei, não, mas eu estou ligando na casa dele, quero falar com ele. Não, missionário, agora você vai ter que falar com outra pessoa. Não, mas eu quero falar com ele. Ele não está aí? Tá, mas ele não vai poder conversar com você. Ei, ele morreu? O que está no leito da morte? O que aconteceu? Não, por causa de umas coisas. Eu já estou acostumado com isso. Liguei lá para o outro. Aqui é o presbítero fulano de tal. No momento não tem outro pastor no lugar. E o pastor, infelizmente, foi retirado do ministério. Tá certo, retirou porque roubou, pegou o microfone. O que fez? Pegou o carro, pegou o dinheiro do caixa. Já estou tão acostumado com isso, né? Não, ele se envolveu no Facebook. E se envolveu com umas mulheres aí. E precisou sair fugido da cidade. E papapá, papapá. Irmão, dificuldades todo mundo tem. Eu tenho também. Mas eu acredito que dificuldades preparam pessoas comuns como nós para destinos extraordinários. Mas eu tenho que estar ligado, sintonizado em Deus. Salmo 121 diz, no versículo 2, o nosso socorro vem do Senhor. Não vem de Facebook, não vem de conversinha mole. É do Senhor. Lendo um livro esses dias, de um pregador, ele estava lá na casa dele preparando o sermão, deve ser conhecido de vocês esse testemunho,
E esse pastor está lá preparando o sermão, que demora para você elaborar uma pregação, para ela ficar boa mesmo, demora quase um ano. Pelo menos é minha linha de pensamento, né? Aí ele está lá preparando, pesquisando, chave bíblica, uma série de coisas que você tem que estar lendo, tal, fazendo uma ligação do versículo com aquele. Vem a mulher dele, ô bem, o que é? As portas da sala estão batendo e não está ventando lá fora. E não dá para você ir lá. Os quadros estão virando. Porque o diabo ele é esperto, ele precisa de um corpo para fazer o seu show. Então, como que ele movimenta um quadro, como ele bate a porta e como ele levanta até um carro? Através do ectoplasma, é uma grosma que ele laça esse objeto, ele levanta, ele faz um monte de coisa. Isso aí é coisa que não deveria nem estar falando, é nojento. Porque a grosma parece ranho. Nojento. Nojento que nem ele, que é perdido e foi derrotado na cruz do Calvário. Amém ou não? Mas está lá a mulher apavorada, porque nem sempre as nossas mulheres, os nossos filhos, estão recebendo o mesmo chamado que a gente. Então, às vezes, eles estão mais fracos na fé. Se a gente está, imagina eles. E a mulher ficou apavorada. Falou, tá batendo a porta lá, os quatro estão virando. Eu estou preparando um sermão. Não dá para você ir lá ver, bem? Tá, vamos lá então. Até que ele não queria, né? Largou a caneta e tal. Foi. Quando ele chega na sala, ele vê o Zé Pelintra, que é um demônio que se apresenta com roupa preta, chapéu preto, ele não deixa você ver o rosto dele, ele fica assim, com a cabeça inclinada. No mínimo deve ser feio demais. Aí ele chegou na sala, é você, Zé Pelintra? Pensei que fosse alguém mais importante. E voltou. Sabe o que isso acontece, irmão? Ele vai embora, que ele quer atenção. E atenção você tem que dar aos interesses de Deus, porque só Deus pode mudar a história da nossa vida. E tem muita gente desistindo. Lutas, problemas, todo mundo vai ter. Não significa que você está derrotado porque está enfrentando uma luta. Você não está derrotado. Nosso Deus é maior do que os nossos problemas, maior que a nossa luta. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. E você não pode desistir da sua vida. Eu vejo às vezes jovens escrevem para a gente e-mails ou pelo Face, olha missionário, ora que eu não quero mais saber de homem nenhum, não quero namorar mais. Mas como que pode, irmão? E eu pergunto, mas por quê? Porque o meu namorado me trouxe um sabor, alguma coisa assim. Mas agora não vai namorar mais, tem tanto homem na face da terra. Não, nenhum homem presta. Não, você está me ofendendo, que isso? Como não? Tem muita gente boa na terra. Então as pessoas desistem facilmente, é só dar um ventinho forte, ela desiste. É só cortarem a luz porque ela não pagou a luz, ela acha que nunca mais vai ter luz. Oh meu Deus, é só você ir lá na Força e Luz e mandar religar, acho que muita gente conhece o endereço. Não pode desistir da sua vida, dos seus projetos. Não pode desistir dos seus sonhos. Como que um jovem para os estudos? Se ele pode terminar os estudos, fazer faculdade, pós-graduação, doutorado, e é pouco para galgar um bom salário, a riqueza do mundo está na mão de 300 pessoas. Se você não estuda, você vai ficar com menor salário. Missionário, eu quero ser rico e próspero, que tem diferença um e outro. O que eu faço? É o que mais eu recebo de e-mail. Eu já tenho uma resposta padrão, inclusive se você mandar, eu só colo e mando. Como que eu faço para ser rico e próspero, missionário? Vai estudar e trabalhar, o vagabundo. E
você pode achar a expressão muito forte. Imagina um homem de Deus falar vagabundo. Não é eu que falo, não, é Deus mesmo. Ele diz que você tem que comer com o suor do teu rosto, não com o suor do rosto dos outros. Tem gente que é tão folgado que é capaz de pedir para o outro: arruma uma grana aí que eu vou dar o dízimo. Vai trabalhar, pô. Você tem que levantar, você tem que marchar, você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo. Não pode duvidar da palavra, não pode ter uma fé pequena. Você tem que confiar em Deus, substituir os seus pensamentos de derrota por pensamentos de conquista. Abra o Salmo 23, eu já vou terminar. Vou estar orando pelas pessoas que estão encalhadas. Toda pessoa que eu oro que está encalhada, Deus tem feito maravilhas, viu? É uma coisa certa que a pessoa casa. Quando eu oro por essa pessoa, é certo que ela casa, viu? Quando eu não sei. Se a gente olhar para trás, desde o tempo que a Bíblia foi escrita, e olharmos algumas coisinhas, nós vamos ficar um pouquinho chateados, porque a gente vai ver muito erro. Não precisa procurar erro no presente momento, não, que está acontecendo umas coisas bárbaras no meio do povo de Deus. Mas se você olhar para trás, você vai ver muita coisa errada. Mas o que nós precisamos é olhar para frente e de uma forma diferente, porque senão sempre vai ficar da mesma forma. Para mudar, a gente tem que querer que tudo mude. Nós temos que ser uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja voltada às Escrituras, uma igreja comprometida com vigília, oração, jejum. Aí a igreja cresce, porque quem faz a igreja crescer é Deus. Você não é ovelha do pastor, você é ovelha de Deus. E quem socou você aqui dentro, trouxe você aqui dentro, foi Deus. Então Deus traz quem Ele quiser. Se Ele vê que a igreja não é e não agrada a Ele, Ele não põe pessoas, Ele põe em outro lugar. Tanto é que as ovelhas são sempre as mesmas. Se você reunir, são 50 milhões de ovelhas no Brasil. São 16 milhões de desviados. Se você pegar, é tudo a mesma. Elas vão fazendo um movimento. Pode ver que às vezes tem pessoa que nos visita, às vezes vem de outra igreja. Não sei se é o caso da moça que está aqui. Tem uma moça visitando a gente, não tem? Tem aqui. Às vezes não é o caso, né? Eu pensei que você tinha ido embora. Eu já estou terminando, viu? Você vem de alguma igreja? Frequenta onde? É uma igreja evangélica. Você vê como é que é? Às vezes até tem mais pessoas aqui também de outras igrejas. Isso é normal, não é verdade? Então eu vejo assim, se Deus achar que é bom você ficar aqui, Ele te põe aqui e você não sai daqui nem a pau. Você está entendendo ou não? É assim? E talvez pegue uns daqui, leve lá na sua igreja, e assim é. Mas se uma igreja tem comprometimento com a palavra, você pode ver que tem mais ovelhas, tem mais pessoas, porque Deus sabe que aquele local está honrando a palavra dele, Ele tem interesse de colocar as ovelhas lá. Amém ou não? Amém? E você já aceitou Jesus? Lógico, né? Que pergunta mais tonta, né? Desculpem. Então vamos terminar. Muito bem. Salmo 23. Vou terminar aqui. Salmo 23. Eu vou te dar um motivo só para confiarmos em Deus. Presta atenção nessa palavra revelada. Salmo 23. Um motivo para você confiar em Deus. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Senhor é meu pastor. Versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos. Meu Deus do céu. Deixa que eu leio, tá? Vamos lá então. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu vou só até o versículo 4. Vou colocar um presente na tua mão. Você tem alguma coisa para nos falar? Sim, ler a palavra para você. E eu vou colocar ela na tua mão.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, irmão, você quer consolo? Leia a palavra. Mas espera aí, missionário. Como que eu posso passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum? É só você analisar, meu irmão, que sombra não existe à noite. Você já viu sombra à noite? Você pode ter visto assombração. Sombra à noite não tem. Aqui está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A sombra só acontece de dia. E se tem sombra, tem que ter luz. Se você está no vale da sombra da morte, existe uma luz que está sobre você e controlando a tua vida e não dando para você acima do que você possa suportar. Por isso que a palavra diz, não temas. Você está no vale da sombra da morte, mas o Senhor é que está sobre você e cuidando de você. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém?